Olá, sempre é bom dar boas risadas. E com a Maria do Rosário, a risada é garantida. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Maria dos Otários. Ela estava participando de uma sabatina no canal UOL, porém ela acabou surtando com as perguntas dos jornalistas. Eu sempre acredito que quando os jornalistas me perguntam tanto sobre rejeição, eles acabam ampliando a rejeição. E essa rejeição foi construída pela extrema-direita justamente por eu me opor aos golpistas, aos autoritários, buscar instituir no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, enfrentar o bolsonarismo, defender os direitos humanos tão atacados, inclusive a liberdade de expressão dos jornalistas. E das jornalistas. Candidato, só para fazer esclarecimento, então, eu não estou colocando o meu ponto, eu sei, eu já vou passar de novo para a senhora. Eu não estou colocando o meu ponto de vista, eu estou analisando eu estou colocando só pragmaticamente, aqui analisando o movimento da sociedade. A senhora pode discordar, tá? Mas eu quero falar que não foi uma opinião, foi uma avaliação. É a minha entrevista, ou é a tua? Não, é a sua entrevista, mas eu faço as perguntas. Não, mas não é um monólogo, é uma conversa. Sabe o que é? Para mim, esse momento vale ouro, gente. Eu sei. Não quero falar sobre mim só. Pergunta pessoal, depois da eleição você me pergunta e eu respondo. Desculpe, candidata, mas aqui a gente faz as perguntas e a senhora responde. Agora eu quero falar... Não, mas é que eu estou numa sabatina, eu gostaria de falar... Exato, mas não é o que a senhora quer falar, é o que a gente propõe perguntas, né? Não, amigo, eu sou da linha do Brizola. Tu me pergunta o que eu quero, mas eu respondo também como eu quero. Vocês me convidaram para 1 hora, meu adversário não quis. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, Diego e ouvintes, telespectadores aqui, essa eleição, mais do que nunca em Porto Alegre, é sobre as pessoas, não é sobre a candidatura. Eu não acho assim, não é hora de pensar sobre essa candidatura ou aquela. E a maluca não queria mais responder as perguntas. Ela queria falar apenas do que era do seu próprio interesse. E olha o nível de loucura da Maria do Rosário. Ela simplesmente se recusou a falar da rejeição dela nas eleições. A rejeição dela é a maior rejeição que existe nas eleições do Brasil. Até o invasor de terra, Guilherme Boulos, perde para ela nesse sentido. A mulher é tão sem noção que acaba colocando toda a culpa nos jornalistas. Ela põe a culpa na imprensa pela rejeição grande dela. E ela diz que tudo isso acontece porque os jornalistas vão lá e fazem a pergunta da rejeição dela nas eleições. Toda essa rejeição acaba acontecendo por causa das pautas ridículas que ela defende. Até mesmo a esquerda não gosta do nome da Maria do Rosário. Ela só defende o que não presta, como a legalização e a descriminalização das drogas. Ela não defende a redução da maioridade penal, ela não defende que os crimes contra as mulheres tenham uma pena maior, defende também a saidinha dos bandidos da cadeia, entre outras coisas. Além disso, eu não sei como é que os gaúchos conseguiram eleger essa senhora, que só defende bandido, com umas pautas que são podres, com posicionamentos políticos que são completamente contrários à população. Nos debates, em alguns momentos, a Maria do Rosário foi pega na mentira. Como nesse trecho em que o Felipe Camozato mostra as mentiras dela sobre o DIC. O PT governou com a frente até 2004. Existiu manutenção do sistema cotidiana. Me parece que você falta com a verdade aqui, deputada Maria do Rosário, quando diz que o PT fez manutenção ou que as gestões posteriores fizeram a sua manutenção. Eu gostaria que a senhora explicasse como é que se faz manutenção num DIC que nunca foi construído na Asa Branca. Porque estava previsto no projeto 74 e não foi feito. 16 anos de PT não executou. Os prefeitos seguintes não executaram. Inclusive, essa crítica eu faço sim ao prefeito Sebastião Melo, que inclusive no caso do DEMAI não teve coragem de fazer a concessão do DEMAI e resolver o problema do esgoto. A gente vai ter um fenômeno muito inusitado em alguns anos aqui na região metropolitana. Eu quero que o Porto Alegre volte a ser praia, volte a ser balneável as nossas orlas, né? Só que para isso a gente precisa fazer a concessão de saneamento. Não há como tratar 100% do esgoto se nós não fizermos. A região metropolitana fez a privatização e a concessão da Corsã, e as obras estão acontecendo. A bacia do Guaíba resolverá o problema de esgoto, e Porto Alegre não resolverá. O Armandinho não vai poder vir pegar onda aqui, e é por culpa desse retrocesso ideológico que nós temos. E nesse outro momento, a Maria do Rosário é pega falando que a Venezuela não é uma ditadura. Para ela, a Venezuela é uma democracia relativa. Vamos lá, democracia para a esquerda deve envolver alguma coisa com o demônio, não é verdade?
PT fez essa nota. A senhora é membro da Executiva Nacional do PT. Portanto, esse debate interessa sim a Porto Alegre. Porque nós, no Novo, defendemos sim a democracia, a liberdade, a autodeterminação dos povos, inclusive de escolher quem vai representá-los. Porque essa relativização é a que faz com que o eleitor, o cidadão, não tenha confiança de que o que o político está falando e prometendo, o que o candidato está falando e prometendo, não vai ser depois executado. É muito fácil vir e prometer tudo. A gente está vendo o governo federal fazer isso bastante. Difícil é entregar. A minha vida pessoal foi sempre defender a democracia. Inclusive, fui muito cobrada quando sustentei a Comissão Nacional da Verdade contra uma ditadura. É inadmissível. Não é uma ditadura, inadmissível ser tratada dessa Ela forma. não é uma ditadura. O senhor pode me... Ditadura é quando o senhor quer falar... E durante a enchente no Rio Grande do Sul, os deputados colocaram para aprovação um projeto de lei para anistiar o Estado, para que a gente não pagasse a dívida durante 36 meses. E nada surpreendente, a criatura do Rosário votou contra o próprio povo, mostrando o seu verdadeiro caráter em um dos piores momentos já vividos aqui no Rio Grande do Sul. E agora ela se candidata a prefeita, dizendo que quer o bem das pessoas que vivem nessa cidade. Isso só pode ser uma grande piada, né? Mas pelo menos o que acontece agora é que Porto Alegre está livre desse mal de esquerda chamado Maria do Rosário. É claro que o Melo não é o prefeito dos sonhos, mas tendo a Maria dos Presidiários como prefeita seria um verdadeiro pesadelo. E essa foi mais uma opinião minha. Se você concorda ou não, deixa aí nos comentários, dá um like no canal, se inscreve e até a próxima!